O Casulo Especial Debate está de volta e hoje estamos debatendo a questão da Rio+20. E vamos falar, como eu disse no bloco anterior, já direto com o Fábio. Fábio, qual é a tua posição em relação à evolução da sociedade, né, de tudo que foi em relação a 92 e até agora? O que dá para dizer? Então, eu percebo que após a Rio 92, né, a gente vê que a questão da temática do meio ambiente, ela se difundiu, né, as preocupações, alguns avanços na questão da lei, né? Mas o que a gente vê hoje que me preocupa, assim, é essa questão do greenwashing, né? Que é a maquiagem verde. Então, hoje, pela função da temática, muitos se dizem sustentáveis, muitos se dizem ambientais, mas na verdade seria uma só encheção de linguiça e na verdade, em essência mesmo, não é, né? Ou falta um pouco o discurso. Exato. Então, acho que uma das coisas que se tem é essa questão, né? E em relação ao evento, assim, de modo geral, o que vocês esperam, né? Não sei quem é que eu gostaria de falar. Então, já que esse evento é tão importante, né, vai atrair tanta gente, o que vocês esperam efetivamente que mude, né? Já que, para não ficar nesse, vamos dizer assim, nesse mise-en-scène, né? Nesse só jogo de cena, né? O que dá para dizer, o Matarese ou o Chico? Começar pelo Chico. O que tu acha, o que tu espera, por exemplo, que saia desse encontro, já que tem um custo, né? Isso trazer tanta gente, enfim. Olha, que saia do discurso e a coisa vá para a prática agora, porque o foco é a economia verde, né? Uhum. É a transição para a economia verde. Então, realmente saia do discurso e se aplique, e a gente veja efeito prático dessas tecnologias limpas e que comece a atingir a população isso. Se dissemine essas ideias realmente, vá para a prática. Porque o que a gente percebe como o Fábio falou, é muito discurso e pouca prática, né? Uhum. As empresas, ultimamente, têm priorizado a questão ambiental em função da parte de economia, de exigência de certificações, exportações, mas o problema, o governo, a parte governamental, a gente tem deixado muita coisa a desejar nesse aspecto de pôr em prática a questão ambiental. Eu citei, antes na nossa conversa, a gente estava conversando antes do programa, se incentiva, fala-se em sustentabilidade, foi feito esse vídeo aí bonito e tal, mas um problema econômico, a crise econômica começou a chegar no Brasil, se incentivou agora a indústria automobilística, vender automóvel. Quer dizer que envolve aço, envolve consumo de combustível, envolve uma cadeia produtiva poluidora, gera renda, emprego, mas outras partes para serem incentivadas, muitos outros setores da economia que tem uma cadeia produtiva longa, né, e que gera renda e emprego e que não foram contempladas. Então, quer dizer, o discurso é e a prática acaba sendo outra. Caroline, vivemos num contrassenso, então. Eu me questiono se é possível uma economia verde. O nome é bonito, né? O nome é bonito. Eu lanço o questionamento, porque, na realidade, a tecnologia, por exemplo, para uma energia solar, ela existe. Por que ela não é acessível ao consumidor? Porque não há um interesse econômico, porque ninguém vai, ou poucas vão lucrar com isso, placas, entendeu? Né? Então vamos tirar tudo que a gente pode do petróleo, todo o dinheiro e lucrar tudo que a gente pode, para depois partir para, né, para as questões sustentáveis. E aí são poucos os que vão ganhar com isso, a classe menos favorecida acaba sempre prejudicada. Então eu questiono, assim, eu acredito no avanço da humanidade, enfim, mas eu questiono esse método que está sendo utilizado. E parece também, não sei se é impressão minha, que as empresas, até pelo que o Chico falou, se apropriaram disso aí, né, desse discurso verde, mas elas continuam fazendo ações bem maléficas, gente, né? Tem empresa, vamos pegar o exemplo daqui, da construção civil. Ela vende uma sustentabilidade que ela tem, não é nada mais do que obrigação legal, e ela vende isso como desenvolvimento sustentável. Isso não é um desenvolvimento sustentável, isso é uma obrigação para ela ganhar uma licença. Uhum. Entende? Eu vou depositar meus resíduos da construção civil, fazer o descarte que a lei manda, né? Poxa, isso é obrigado, ela não está sendo verde por causa disso, ela é obrigada a fazer isso, sabe? Então são coisas nesse sentido. A gente exige isso nos processos de licenciamento.
Exatamente. Nos processos de licenciamento, a gente É obrigado exige, a dar um destino. é uma obrigação, não é um plus que eles estão colocando, é uma diretriz da empresa de trabalhar o green building, a construção sustentável. Isso é bem claro aqui na região. Isso reforça isso que o Fábio trouxe, que é esse chamado greenwashing, esse movimento de roupagem, de maquiagem e de lavagem verde, vamos dizer assim, desses processos, que envolve licenciamento também, envolve discursos políticos, desenvolvimentistas, travestidos de uma roupagem supostamente ambiental ou do chamado desenvolvimento sustentável. Mas a Rio 92 traz também, além da economia verde, a questão da governança, que é outro item importante, que é como fazer e avançar para que haja realmente um processo de mudança e de transformação democrática e participativa na gestão pública. Se não houver um avanço no fortalecimento das democracias e dos processos participativos de gestão pública, dificilmente nós vamos fazer alguma mudança significativa na sociedade, e a economia verde também não vai avançar, né? Mas, para mim, ainda, o mais importante é que não ocorre somente a Rio 92, ocorre também um encontro paralelo, que é a Cúpula dos Povos, e os diálogos sobre sustentabilidade, que é uma tentativa de criar um híbrido entre a cúpula e a sociedade, promovido pelo governo brasileiro, né? É uma iniciativa inovadora, com muitas críticas até o momento, né? E a Cúpula dos Povos seria o grande espaço realmente autônomo da sociedade organizada, dos movimentos sociais, das instituições representativas, das entidades de classe, da comunidade científica, das populações tradicionais, dos povos indígenas, realmente se posicionarem e debaterem no Aterro do Flamengo e várias outras localidades, levando e produzindo documentos que vão balizar também essa discussão. Então, quando a gente fala Rio 92, a gente está associando a um conjunto de eventos, né, de grande porte e de grande impacto na sociedade, não para repensar ou avaliar tanto um olhar para o passado, mas sim um olhar propositivo para o futuro, que é pensar o que vai ocorrer daqui 2015, 2020, 2025, 2050. Para não repetir os mesmos erros. Exato. Como é que nós vamos pensar propositivamente num modelo de gestão sustentável que consiga superar os entraves já vivenciados, né? E, então, é nesse sentido que eu estou vendo, concordando com as falas dos colegas, mas tentando também chamar atenção para esses outros aspectos. Que pelo menos o meio ambiente já está na pauta, né? Antes, no passado, nem estava, né? Certo. Vamos pegar o Fábio aqui, alguma contribuição, Fábio? Até a questão da Cúpula dos Povos, né? Eles estão trabalhando com os 3 eixos, né? Tá, o que aconteceu de errado até agora, né? O primeiro eixo, assim. O segundo eixo é os novos paradigmas, né? Tá, e aí, o que a gente pode fazer? E o terceiro, que é muito importante, é a questão das metas, né? As metas congruentes, né? Então, seguir essa agenda ambiental para não ficar só no discurso e terminar na Rio+20, digamos. E eu queria levantar, até trazer, até conversava com o Chico antes aqui, com a Carolina, acho que também, a questão da Praia Brava, né, que é uma questão séria nossa, mas parece assim que é bem a visão, né? Ele é um exemplo, mas, por exemplo, hoje a gente passa, né, ainda abriu lá na Páscoa, quando eu caminhei lá, e ainda vi sombra já na praia, né? Quer dizer, um problema que se errou no passado em Balneário e que se repete agora na Praia Brava, em Itajaí. Quer dizer, isso mostra também o pensamento, vamos dizer, tacanho que nós temos, né? Nós, que eu digo um todo como a sociedade, quer dizer, o quanto que se quer, né? Só lucro, né? Eu quero ocupar aquela área, né? Era uma pérola ali, todo mundo queria ela. Quer dizer, agora acho que se pegou, né? E isso parece que não tem solução, né? É bem esse exemplo ou eu estou errado? Ô, Chico? Bem, solução acho que tem, Carlos, tá? A gente não desistir, se engajar, existe legislação, tem que buscar os nossos direitos, a população. Como eu disse, a Caroline, o Matarese, o Fábio, nós todos concordamos que passa pelo cidadão. A gente tem que se manifestar, tem que participar do processo e não pode ficar calado frente ao que está acontecendo, né? A questão, tu citou bem, a Praia Brava, a gente busca, eu moro na Praia Brava, frequento a Praia Brava desde 1986, vi ela praticamente virgem, né? Ainda, né? É um ecossistema frágil, muito bonito, uma praia que nós temos a 5, 10 minutos do centro, não precisamos pegar BR, está acessível, e a gente está destruindo em função, a gente está destruindo em função de especulação imobiliária, pensando em grana, a agressividade da ocupação,
não se estabeleceu um ordenamento, está se buscando ordenamento, mas ainda não se estabeleceu. Existe uma capacidade de suporte que não é respeitada. Então tem que se buscar respeitar esses limites do lugar para poder se ocupar. Senão nós vamos destruir os principais atrativos da Praia Brava. Tu falou no sombreamento, esse é, para mim, um dos maiores indicadores do uso da ocupação inadequada. Tá certo. O Matarese, uma contribuição sobre isso realmente dá para citar como um exemplo negativo, infelizmente, né, do nosso pensamento. Eu acho que a sociedade e o cidadão se posiciona. Ele é chamado, ele é crítico, ele já decidiu, já se posicionou em vários momentos. Na questão de várias outras situações, quando há uma enquete pública, a maioria da sociedade, o cidadão, consegue perceber e se posicionar. No Código Florestal, em várias situações, a gente viu isso. E na Praia Brava não é diferente. Mas tentam manipular ou dizer que as pessoas... Né? Agora, o cidadão, uma triste notícia é que, embora haja processos participativos, plano diretor, Agenda 21, movimentos ambientais, lutas históricas no campo ambiental e socioambiental em Itajaí, não é garantia de que as coisas vão funcionar da mesma forma. Hoje, o único momento assim, de apelo e de resquício de confiança mínima que nós temos ainda é o Ministério Público. Né? E ainda sofrendo pressões homéricas. Nós sabemos as pressões que ocorreram e que ocorrem aqui. Então, é preciso ter a coragem de falar, enquanto não houver uma clareza e um posicionamento claro de transparência sobre esses processos, muito dificilmente nós vamos solucionar esses problemas. Por quê? Porque os interesses são visíveis, há conflitos de interesses, mas há também conivências, né? Conivências de toda a ordem. Né? Por quê? Porque se altera a lei, se altera processos participativos, se manipula informações. Então, é uma situação... Parece que a sociedade está muito refém ainda, né? Refém do poder econômico, né? De um mecanismo feudal ultrapassado que nem é, do ponto de vista econômico, mais viável e ambiental. Né? Porque amanhã depois também, se eu não tiver uma praia boa, também não vou ter moradores para comprar. E economicamente, tem estudos da própria Santur mostrando que o grande atrativo da Praia Brava ainda é a questão ambiental. Né? E que o turista vem por causa disso. Então, quando você muda o perfil de uma área, de uma praia mais prístima para uma praia mais urbanizada, muda o perfil do usuário. Claro. O potencial econômico se mantém se ela for uma unidade de conservação, por exemplo, parte dela, e mediando o desenvolvimento, negociando isso. Então, cresce verticalmente para um lado, mas compensa a conservação do outro. Não com parquinhos e creches ou algo desse tipo, mas com coisa séria, investindo em unidade de conservação. Unidade de conservação que não é só o topo do morro, mas é toda uma área, e uma área de preservação ambiental muito mais ampla, corredores ecológicos significativos. Aí nós vamos falar sério sobre esse assunto, senão vai ser só fogos de artifício. Tá certo. Obrigado, gente. O programa está chegando ao fim. Ainda tem um tempinho. Carolina, uma consideração final bem rápida e depois aqui o nosso Fábio também. Fábio quer falar alguma coisa aí até de repente mais positiva para essa Rio Mais 20 aí. O que eu diria aqui que a gente tem que pensar até às vezes até no conceito, né? Desenvolvimento sustentável, né? Vamos para o envolvimento sustentável, né? Vamos se envolver com essa sustentabilidade e aplicar no dia a dia, né? Tá certo. Cada um fazendo a sua parte. Caroline. Concordo plenamente com o Fábio. Se a gente não entender que a gente tem que mudar o nosso paradigma, o nosso padrão, a gente vai mudar, o discurso está aí, mas o planeta não aguenta, na minha opinião. Tá certo. Obrigado, gente, pela participação de vocês aqui no programa. Desculpe que o tempo foi muito rápido, né? Mas espero que você de casa tenha gostado bastante do programa Casulo. E a gente volta na semana que vem com mais um programa, também debatendo um tema importante. Até a próxima.